sou Jami Said, sou produtora cultural de Niterói, trabalho com empoderamento feminino, tenho oficina, workshop, Arte da Feminilidade, o Sagrado Feminino, que é para mulheres, e aonde nós temos vivências, workshop, oficina, temos poesia, terapias em grupo para as mulheres de autoajuda, para que a gente possa socorrer as mulheres em situações de vulnerabilidades, mulheres em situações de abusos extremos. Então, é muito importante a gente dar essas consciências e ajudar as mulheres em toda a situação, né? E eu falando para vocês um pouquinho aqui do empoderamento, para vocês, né? E a gente tem esse olhar para de dentro para fora, né? Esse olhar para fora, buscando dominar, compreender e responder tudo. E, eu sou um conjunto de dados biográficos do qual, através, me identifico. Você também se identificar com a dor da outra mulher, para que você possa ajudá-lo, né? E saber que esse corpo, nosso corpo, tem um potencial também de limitações, né? Que a gente possa ajudar as outras mulheres a partir de que a gente entenda a dor dessa mulher. Ou será que a gente faz várias perguntas, que sou aquilo que sinto ou aquilo que tenho podido expressar? Será que você é aquilo que você sente, que você pode expressar? Será que você está expressando a sua dor, aquilo que você está sentindo no momento, para você dividir com outra, poder socorrer outra mulher? Entretanto, nós não damos a oportunidade de olhar para o interior do nosso ser, quer dizer, um olhar para dentro de nós, ao perceber nossos desejos e nossas necessidades. Nós temos que ter um olhar para nós mesmas, enquanto mulher, e perceber esses nossos desejos e todas as nossas necessidades, para poder a gente compreender e ter a nossa paz, o nosso amor, a nossa luz. Nessa perfeição, se o fizermos e darmos conta de que dentro de nós vive um sábio, né? Um mestre, que existe vários dentro de nós, sempre disposto a nos orientar, acolher, confortar, basta que nós permitimos ouvir essa voz interior, essa voz que nós temos dentro de nós, para a gente encontrar essas respostas para tantas perguntas que a gente tem, né? E nós somos seres pensantes, nós temos muitas perguntas sem respostas e pergunta com nós mesmos, né? A gente tem que falar sobre vários assuntos e nós não podemos nos calar. A gente tem que continuar falando, sim, sobre a mulher, sobre seu empoderamento, sobre as suas carências, sobre as nossas lutas, que a gente ainda tem que lutar bastante para conseguir alcançar muito mais objetivo do que nós conseguimos hoje em dia, né? Durante mais de 300 anos, a mesma Europa que viu nascer a Idade Média, essa mesma Europa presenciou feitos como a conquista do nosso mundo, a ascensão da burguesia, fez das fogueiras um instrumento de repressão e morte para mulheres, de mulheres condenadas como bruxas. Quer dizer, em séculos passados, a gente era condenada, era queimada na fogueira, considerada bruxas, por simples feito de fazer um bolo, né? De ter um tempero diferente, de cultivar ervas, né? De poder fazer um chá. Então, o que acontece? Se a gente fizesse qualquer tipo de ação dessa forma, éramos consideradas bruxas, éramos perseguidas pela Inquisição e éramos queimadas vivas, sem respeito, sem dó e sem piedade. A identidade como pecado original, né? Principalmente na história do cristianismo. Né? Na história do cristianismo, foi um fardo para a mulher, né? No século XVII. Então, no século XVII, foi um fardo muito grande para a mulher, durante essa época do cristianismo, o qual nós éramos
muito perseguidas, né? Condenadas e executadas pelo método de enforcamento, afogamento e queima na fogueira, como eu falei. Então, todos esses métodos eram aplicados contra nós, mulheres, nessa época. E nós não tínhamos direito a reivindicar nossos direitos. Nós não tínhamos direito à fala. Nós não tínhamos direito nenhum. O poder, né, da época do cristianismo, da Inquisição, não dava o mínimo importância para a mulher nessa época, né? E eu gostaria de deixar uma pergunta no ar. O que vocês gostariam de dizer para as mulheres que foram queimadas na fogueira, né? Nós, hoje em dia, enquanto mulher, em pleno século XXI, se encontrar com alguma daquelas mulheres que foram queimadas na fogueira, vamos pensar o que a gente poderia perguntar para elas, né? E o que elas poderiam perguntar para nós, se a gente estivesse frente a frente, né? Tivesse como voltar no tempo, na época de hoje em dia, perguntar para elas. Porque se não fosse elas, nós não teríamos conseguido tanta conquistas e tanta lutas e tantas outras mulheres que vieram e antecederam nós para nos empoderar e chegarmos hoje em dia a ter o direito de fala, a reivindicar nossos direitos, né? E algumas dessas mulheres passaram por tantas provações para que a gente, no século passado, para que a gente pudesse alcançar os nossos direitos hoje em dia. E elas eram acusadas naquela época por prática de bruxarias e era uma caça às bruxas, né? Que durou de 1600 a 1603. Então, vocês imaginam quantos anos durou essa caça bruxa? De 1668 a 1663, as mulheres eram perseguidas, queimadas e enforcadas na Nova Inglaterra. Isso aconteceu na Inglaterra e não havia limites de idade para a tortura de meninas, que eram de 13 anos a mulheres de 80. Então, vocês imaginam as mães em casa, os pais chegando, o cristianismo naquela época, a Inglaterra naquela época do cristianismo, da Inquisição, chegando em suas casas, pegando suas filhas de 12, de 13 anos, ou senhoras de 80 anos, e levando para execução, com enforcamento, com a fogueira e outras tantas modalidades de execução, por serem consideradas bruxas por um simples ato de cultivar uma erva, de fazer um chá, de fazer um bolo, de tentar falar, de reivindicar seus direitos, que elas tinham que se calar e não podiam falar naquela época. Então, hereges eram todos aqueles que se comportavam ou dissessem coisas que se opõem às verdades essenciais da fé. Então, todos aqueles outros eram considerados hereges, aqueles que se opunham à Igreja Católica, né? Que se opunham à fé, né? E que não exercesse o exercício da fé. E algumas dessas mulheres que lutaram pelos seus direitos, também que não se calaram, também foram mortas da mesma forma. E nós temos várias mulheres aqui no Brasil, né, no mundo inteiro, que fizeram a diferença para que nós pudéssemos estar aqui, né, do Império à atualidade. Nós temos brasileiras que têm protagonizado lutas, não só por igualdade de gênero, mas também por justiça social e avanço dos direitos civis. Então, nós temos várias brasileiras também que lutaram por vários direitos nossos na sociedade atual. Começamos a nos acostumar a conhecer mulheres escritoras, pintoras, cientistas, políticas. Então, conhecemos diversas mulheres nesses setores. E algumas em profissões nas quais, até há poucos anos, era impossível encontrar uma mulher que pudesse obter êxito e reconhecimento. Há menos de um século, né, que a gente conseguiu alguns feitos, né, em algumas profissões. As mulheres, elas não tinham nem a metade do que se refere à igualdade de direito na vida pública, a política, né, no caso.